quê? Pelo KNCA11, que é um FIAGRO, tá? É o Kinea Crédito Agro FIAGRO, KNCA11. É um fundo que vai investir em CRAs, CRIs, LCAs, vem pagando muito bem nos últimos meses, o que não é uma garantia de que ele continue pagando muito bem. Aqui estão algumas informações do fundo. Então, por exemplo, quando a gente olha a alocação por setor, ele é um fundo que tem 30% em açúcar e etanol, 13% em produção de insumos, quase 7% em fruticultura, quase 7% em distribuição de insumos, então tem produção e distribuição, e 4,2% em proteína animal. 95% dos títulos são indexados ao CDI, tá? Que tipo de operação que esse fundo vai fazer? Operações de crédito com empresas como a usina Itamaraty, como a Nativa Agrícola, pegando inclusive garantias como a própria terra. Agora, esse tipo de FIAGRO aqui envolve crédito. Então, eu não conheço essas empresas que o fundo está fazendo negócio. Por isso que eu preciso confiar na gestão. O que significa isso? Vou investir num FIAGRO. Cara, tem que ser um gestor, um administrador, uma organização naquele fundo muito boa. Porque estão pegando créditos que podem e darão um problema. Vocês estão entendendo? Então eu já vou avisar para vocês. Eu estou investindo em FIAGRO. Teremos problema de crédito em FIAGRO. Eu já sei disso. Então não posso botar muita coisa na minha carteira. Mas é um segmento que cresce, tem um pagamento interessante. Então eu entro, não é nem otimista nem pessimista, eu entro realista nesse mercado. E por isso eu investi no KNCA11. Tá? Eu fiz esse aporte daqui, mas eu cuidei para não concentrar os meus FIAGROs no mesmo segmento, no mesmo produto, no caso aqui na soja. Por quê? Porque eu já tenho na carteira o SNAG11. E olhando aqui, ele é 97% envolvido em soja, os produtos, né? Então eu não poderia pegar outro FIAGRO envolvido só com soja. Vocês estão entendendo? Se eu passei rápido por isso, é importante que você guarde. Então, vamos lá. KNCA11. Açúcar, produção de insumos, distribuição de insumos. Eu investi nele. SNAG11, que é meu outro FIAGRO, praticamente só soja. Então eles são complementares. Você tem que tomar cuidado. Tem muito FIAGRO aí que o percentual em soja é muito grande. Aí você vai me falar, poxa, eu diversifiquei pra caralho a minha carteira. Tenho 8 FIAGROs, todos com soja. Porra, pode ter soja, mas não pode ser majoritariamente soja. Então, SNAG11, 97% soja. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Risa Agro, 52% soja. Então eu não investi no Risa, posso até investir depois, porque eu não queria ter 2 fundos de soja. A dar uma merda na soja e minha carteira vai pro ralo. Carteira de FIAGRO, né? Estão entendendo? Caso eu venha ter mais fundos, aí eu posso até ter outro na soja, mas não poderia ter agora só 2, todos envolvidos em soja. São pequenos detalhes, né? É como você montar aí uma carteira. Ah, Chaz, eu tenho 5 ações, todas de banco. É legal? Não sei. Está muito concentrado. Agora, se você tem 20 ações, 3 de banco, aí faz sentido. Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, então, após comprar o KNCA, daqueles 39, acabaram sobrando 14 mil. Bora gastar, que não fica dinheiro parado, porra. Então, como há muito tempo eu não invisto em ações na carteira, eu decidi alocar um pouquinho em Vivo, tá? Vivo eu já falei diversas vezes aqui, a primeira coisa que a pessoa quer na vida é ter uma boa internet, a empresa está descontada, pagando bons dividendos. Por que as ações estão sofrendo? Porque a Selic está muito alta. Vê, o governo está fazendo cagada aí, querendo brigar e derrubar a Selic na marra. Se cuidasse do dia a dia, a Selic cairia naturalmente, tá? O Banco Central derrubaria a Selic já talvez no primeiro trimestre desse ano, tá? Então, as ações estão apanhando muito porque está caríssimo carregar dívida, carregar investimento, inadimplência que acaba subindo, pois justamente nesse momento que eu tenho que investir. Não adianta eu esperar a Selic cair, ficar num bom momento e investir. Então eu invisto justamente no sufoco,
enquanto a situação está difícil. Não é nenhuma recomendação, tá? É a minha estratégia baseada no que eu vi nos últimos 25 anos. Então, eu investi no KNCA11, entrou na carteira, legal. Aí depois sobrou dinheiro, primeira ação que eu investi, Vivo. Depois também fiz um aporte na Transmissão Paulista, TRPL4, já falei várias vezes, é uma empresa que vem investindo, óbvio que isso também pode aumentar um pouco o endividamento, mas ela vem crescendo. Quando a Selic cair, isso pode ajudar a empresa. A inflação e Selic caindo, todas as empresas vão se beneficiar, tá? Mas os resultados devem melhorar. E depois desses dois investimentos, na Vivo e na Transmissão Paulista, ainda me sobraram R$ 6.239. Então, investi no KNCA11, 20 e poucos mil. Depois peguei Vivo e Transmissão Paulista, investi nessas duas. Aí sobraram R$ 6.000. O que eu fiz? Tem tempo que eu não aporto no Small 11, o ETF de Small Caps. Ele vem apanhando muito, caiu 15% no último ano. Quando a gente olha aqui o IBOV, né, versus o ETF, né, Small 11, a gente percebe que no último ano o IBOV caiu 2% e o Small caiu 15%. Então aconteceu um descolamento. Por que isso acontece? Porque o Small, geralmente, as Small Caps, elas aceleram mais, tanto para cima quanto para baixo. Então, quando a bolsa disparar, vocês vão ver esse índice disparando e passando o IBOV. Quando a bolsa cai, é a mesma coisa, ele cai numa velocidade maior. As small caps estão sofrendo muito aí, empresa quebrando, pedindo recuperação judicial, prorrogando dívida, empipinando debênture. Por quê? Juro caro muito tempo. Ah, Charlan, então você é a favor de baixar o juro da marra? Não! Você tem que baixar o juro direito. Fazendo o quê? Cuidando do fiscal, organizando tudo bonitinho, segurando a inflação, aí a Selic cai. Então, essas empresas menores sofrem muito, o custo da dívida é muito alto. Vocês estão vendo aí o varejo, todo mundo apanhando, tá? Mas vamos lá. Então, depois que eu investi no Small 11, ainda o dinheiro não acaba aqui, né? Vai rendendo. Bom, ainda sobrou no cofrinho R$ 1.157, tá? R$ 1.157. E vocês sabem que quando sobra um pouquinho, eu já vou para o fundo imobiliário mais querido do mercado, que já deu merda, mas é o mais querido do mercado, MXRF11, conhecido como fundo de troco pelo valor. A gente pode ver que nos últimos meses ele tem feito um bom pagamento, o número de investidores cresceu muito no mercado de fundos imobiliários, inclusive a gente passou de 2 milhões de investidores, eu acho que esse número vai chegar a 5 milhões. É um fundo de CRI, de papel, com meio a meio, 52% atrelado ao IPCA, 47% atrelado ao CDI. Então é um fundo interessante, é um fundo de papel, dívida também. Quase meio a meio, CDI, IPCA, então Selic e inflação. E como me sobrou pouco, é um fundo de R$10, às vezes menos, já chegou a R$14 no início de 2020, a hora que a Selic baixar eu quero ver. Então sobrou isso ali, milão, eu já compro o MXRF11, tá? E a minha ideia é sempre zerar o dinheiro em caixa, tá? Deixar o mínimo possível. Então, olha quanto me sobrou aqui. R$7. É isso aí. Aqueles 39 acabaram virando 7. Então, vamos recapitular aqui. Eu comprei o KNCA, Vivo, Transmissão Paulista, Small 11 e MXRF11. Nós compramos vários ativos. Um Fiagro, até coloquei aqui do lado. Ação, ETF e fundo imobiliário. Não confundam fundo imobiliário com Fiagro. As compras estão aqui, os valores, né? Foi 25 mil do KNCA, 4.400 transmissão, 3.895 Vivo, 5 mil do Small e 1.150 do MXRF11. Então, foi um mês até com mais movimentações. Para isso, eu vendi Selic, vendi o Betal e usei os dividendos. Ao longo do mês, eu ainda tenho dividendo para receber. Provavelmente nós teremos no fim do mês mais um vídeo aqui da carteira. E como é que está a carteira? Bom, vamos olhar aqui. Já que está sobrando tempo, o vídeo está curto, vamos olhar aqui a carteira. Eu estou com 859 mil. Quem acompanha a carteira desde o início sabe que a ideia é chegar a 1 milhão. Depois eu só vou reinvestir, não vou ficar precisando fazer aporte. Ela está bem dividida com um foco principal em ações e fundos imobiliários. Então, eu tenho 40% em ações e 46% em fundos imobiliários.
São 10 ações, há muito tempo eu não mexo nisso daqui, praticamente banco, energia, seguro, saneamento, 13 fundos imobiliários, eram 14, agora nós temos 13 porque o Betal saiu, mas eu tinha um Fiagro e agora nós temos 2 Fiagros. Eu coloquei uma setinha aqui para vocês perceberem o seguinte, o KNCA e o SNAG, eles estão com quase 3% da carteira em cada um, tá bom. Então, cara, Deus me livre, deu um problema no agro, não sei o que, tal, deu uma cagada. Cara, eu tenho ali 6% da minha carteira no agro, que é interessante. Dizem que o agro movimenta quase 30% do PIB do Brasil. Então faz sentido, e cresce. Faz sentido eu ter ali 6% em Fiagros? Faz. Agora vamos ver, vamos aprender, vamos dar um tempo para esses gestores. Tudo demanda tempo, né? Mas eu tô nesse mercado que vem pagando bem. Se você quer entender o que é esse mercado, eu gravei um vídeo completo sobre isso, tá? Também tenho na carteira o Small 11, representa 6,5% da carteira, é bem representativo. Isso aqui vai ajudar muito a carteira na hora que o mercado andar. E quando a gente olha a distribuição por ativo, é isso que me deixa tranquilo, que eu bato muito com vocês. Então, Small 11, KNCR 11, praticamente 6% é o topo ali que eu estou chegando de risco por ativo, tá? A rentabilidade está muito boa, está bem melhor que Bovespa desde que eu comecei. Óbvio que é difícil bater o CDI nesse momento, mas em algum momento a gente vai bater o CDI, mas o importante é que eu estou bem melhor do que o Bovespa. Outro ponto importante são os proventos, tá? Nós já recebemos aqui na carteira quase 100 mil reais desde que eu comecei. Então, isso é importante para mim. Por quê? Porque a minha ideia é chegar a 1 milhão, depois ficar só reinvestindo os dividendos e me aposentar daqui a uns 20 anos com